Hoje eu não vou falar sobre sinais de aviso da recaída. Vou falar o contrário, eu vou falar sobre os sinais de aviso de que o seu tratamento está avançando, está progredindo. Então preste muita atenção nesse vídeo. Se você está fazendo um tratamento, entrou em processo de recuperação e muitas vezes tem dúvidas sobre se você está melhorando, se você não está melhorando, no que você está melhorando, porque muitas vezes quando a gente para de usar drogas, parece que tudo está piorando. Realmente algumas coisas pioram, porque os sintomas de abstinência dificultam muito, causam sofrimento, eu entendo isso, e esse sofrimento dá a sensação de que depois que eu parei piorou. E esse sentimento, ele é até perigoso, porque quando a pessoa tem a percepção de que tudo está piorando, ela volta a usar, porque assim, eu parei para melhorar, mas se está piorando, é melhor eu usar então, porque vai melhorar. Isso é um problema. Então, é importante que quando você para de usar drogas, você se atente sim aos sinais de aviso de recaída, aos sintomas de abstinência, trate eles com cuidado, com um profissional, mas também observe os seus avanços, para que você tenha a percepção de que, embora você esteja passando por dificuldades, você também está avançando. As coisas estão melhorando, por mais que talvez você tenha dificuldade de perceber. Então preste muita atenção nesse vídeo, já curta, se inscreva, curta, compartilhe, faça parte da nossa comunidade gratuita no WhatsApp, lá você vai ter acesso a grupos de apoio gratuitos. Se você tem interesse em ajudar meu trabalho e fazer os nossos cursos, seja membro da Academia SOS, o link está na descrição do vídeo, ok? Bom, então quais são os sinais de aviso? É claro que isso os sinais que eu vou citar aqui, talvez não estejam todos acontecendo com você, a recuperação é muito individual, mas eu selecionei alguns aqui que são comuns e que talvez alguns você possa perceber, outros você possa não perceber, certo? Isso pode te ajudar a se sentir um pouco melhor se você está se sentindo mal com o processo aí no começo, ok? Então, o primeiro sinal óbvio, um sinal não óbvio, né? Na verdade não é óbvio, é não óbvio, porque as pessoas não percebem às vezes, é que você começa a reconhecer os gatilhos com mais clareza, né? Isso pode parecer bobo, mas ou parecer óbvio, mas para às vezes reconhecer gatilhos não é tão fácil, até porque a pessoa se defende muito. Muitas vezes a pessoa entra em recuperação ainda em negação. Por quê? A pessoa ela está se recuperando, mas ela nega que algumas coisas possam levar ela à recaída ou até resiste a isso. Por exemplo, tem pessoas que estão em recuperação e ouvem falar todo dia, evite hábitos, pessoas, lugares, e mesmo assim a pessoa não evita, ela não consegue. Então, reconhecer que isso é um gatilho, né? Reconhecer que você consegue perceber o que vem antes, isso ajuda você a se preparar mais, criar mecanismos de proteção, né, e se proteger mais. Então isso já é um avanço. Então reconhecer gatilhos como a ansiedade que vem antes, a solidão que te leva a usar, as brigas que te levam a usar e falar assim, opa, peraí, né, eu acabei de brigar aí com a minha mulher, com o meu marido, mas eu não vou usar, eu vou tentar partilhar, eu vou tentar buscar outra forma de lidar com isso. Reconhecer que esses gatilhos te levam ao uso já é um grande avanço, né? A frustração, né? Dinheiro na mão, que é uma dificuldade muito grande para as pessoas que estão em recuperação, né? Por exemplo, eu acho um avanço no começo da recuperação, embora isso não possa durar para sempre, a pessoa que abre mão de administrar o dinheiro dela para não com medo de recair. Tipo assim, eu entendo que ainda não é o momento de eu pegar dinheiro na mão, então eu vou deixar com a minha esposa, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, pelo menos por enquanto, até que eu esteja mais estável, depois eu começo a lidar com dinheiro. Isso é um ato de sabedoria, de inteligência, entendeu? A gente sempre fala, a família não pode controlar a vida da pessoa, mas às vezes, no momento inicial, se a pessoa está recaindo sempre que pega dinheiro na mão, talvez seja estratégico não pegar dinheiro na mão por um tempo e depois começa a pegar aos poucos, né? Outra coisa que é muito importante, é o sinal não óbvio de que do progresso do seu tratamento está acontecendo, quando você começa a demorar mais para ceder ao impulso, né? Então antes você pensava e usava, era automático, né? Você era reativo. Então assim, vinha à vontade e agora você pensa mais, você resiste mais, você fala, não vou usar, vou tentar distrair minha cabeça, vou fazer outras coisas, vou ligar para um amigo de recuperação, vou lá no grupo do SOS conversar um pouco com as pessoas, entendeu? Você já reage mais. E às vezes, mesmo para algumas pessoas que ainda não conseguem lidar com o impulso sempre, e infelizmente acabam recaindo em alguns momentos, o fato de você resistir mais, para mim já é um grande avanço, porque antes é aquilo, você tinha vontade e usava.
Hoje você tem vontade, você resiste, você tem vontade, você resiste, você fica 2 semanas resistindo, aí depois você acaba usando, mas você resistiu 2 semanas. Isso é um avanço. A gente considera um avanço terapêutico isso, entendeu? Uma outra coisa que é um sinal não óbvio de avanço no tratamento da recuperação é que você fica mais honesto com o próprio uso, você tem mais honestidade, né? Você para de minimizar o uso, você para de minimizar o álcool, que é o principal problema das pessoas que falam que álcool é gatilho, e eu falo, não, álcool é recaída, cara, você sempre fica minimizando o comportamento de uso do álcool, e o álcool te leva a usar. Quando você para de minimizar essas coisas, é só uma cervejinha, é só um final de semana, para de inventar desculpa, né? Já é um avanço clínico também, já é um avanço de tratamento. Uma outra coisa que é sinal de avanço de tratamento é você tolerar melhor, né, tolerar mais os desconfortos da abstinência, os desconfortos emocionais. Que a gente fala, dependência química é enfrentamento, não é só evitação. A gente sabe da importância da evitação, evitar hábitos, pessoas, lugares, alguns comportamentos, algumas coisas, tudo isso realmente é importante, mas o enfrentamento também é importante, porque tem coisas que não dá para se evitar. Você não pode evitar emoções. Algumas emoções você pode evitar, né? Por exemplo, você pode evitar uma briga que vai te despertar raiva. Você pode evitar um bar que vai te despertar euforia, entendeu? Então, isso você pode evitar, mas nem tudo. Às vezes você vai sentir tédio, às vezes as coisas não vão acontecer como você gostaria, você vai ficar com raiva, você vai ficar com vergonha, com tédio, com frustração. São emoções naturais. Então, quando você começa a tolerar melhor isso, sem recorrer ao uso, também é um avanço, né? Você luta mais, você enfrenta mais, você aceita mais seus processos emocionais, em vez de ficar tentando fugir deles como se eu não posso sentir raiva, não posso sentir frustração, entendeu? Não, você tem que sentir. Enquanto você ficar evitando, você não desenvolve resiliência para o processo. Então o desenvolvimento, tolerar mais desconfortos emocionais, mostra que você está mais resiliente. Tá ok? Um outro avanço, que muitas vezes as pessoas têm uma visão dicotômica de recuperação, que elas costumam enxergar a recuperação como tudo ou nada. Recaiu, volta do zero. Eu acho uma grande balela isso aí, uma grande mentira, tá? Nem toda recaída volta do zero, tá? Na verdade, eu acho que nenhuma recaída volta do zero, mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas o que é um sinal de avanço na recaída? Quando a recaída dura menos. Antes você passava meses recaído. Agora, quando você sofre uma recaída, imediatamente você já busca ajuda, já se estabiliza, já volta para o processo. Você fica ali 2, 3 dias deprimido, mas o tratamento continua. Você não para o tratamento por causa da recaída. Você não fica 2, 3 meses recaído, que nem antes. Isso é um avanço também. A gente tem que entender que é um avanço, porque a pessoa ela já não deixa mais a peteca cair, entendeu? Aconteceu uma recaída, a pessoa já logo toma uma atitude para resolver a situação. E isso ajuda em quê? Faz com que a recaída não traga efeitos tão nocivos para a vida da pessoa como antes. Existe uma diferença se recair um dia e no outro dia você já volta o foco de novo, entendeu? E você recair e fica 15 dias recaído. Quanto você gastou nesses 15 dias? Quanto você gastou em recair só um dia? O quanto de custo emocional e psicológico você tem ao ficar recaído 15 dias? O quanto de custo emocional e psicológico você tem em ficar um dia recaído? Você está entendendo? É muito diferente. Os efeitos nocivos da recaída mudam. Então, quando você consegue interromper a recaída rapidamente e já voltar para o processo, isso é um sinal de avanço, tá? Uma outra coisa também é que você começa a ser mais compreensivo com você e você começa a encarar a recuperação como um processo de aprendizagem e não fica se culpando. Você se responsabiliza mais e se culpa menos. Entendeu? Qual que é a diferença? O cara recai e fica, ai, minha vida não sei o quê, porque eu sou fracasso, porque nada dá certo, por que eu não paro, porque a droga é uma droga, fica culpando a droga, fica culpando todo mundo, aí começa a xingar a droga, como se a droga fosse uma pessoa, para você culpar ela, né? Então, quando você para com isso e fala assim, tá, eu recaí, tô mal, vou viver minha tristeza de ter recaído, minha decepção, mas o que eu posso tirar de aprendizagem disso? Onde foi que eu errei? Qual gatilho eu não percebi? Quando foi o momento em que eu cedi que eu poderia ter feito outra coisa? Quando você para e começa a olhar a recuperação dessa maneira, você assume mais a responsabilidade e se vitimiza menos. E daí você começa a aprender mais. Então, você começa a entender que a recuperação é um processo de aprendizagem e você tem que aprender com as recaídas. Isso é evolução,
Tá ok? Um outro sinal de avanço na terapia, né, no tratamento, é que você você começa a construir rotina, você começa a reduzir situações de risco, você começa a mudar seu estilo de vida, você percebe que você tem uma vida mais organizada. Embora ainda não esteja perfeito como você idealiza, você já acorda mais cedo, você toma o remédio, você faz uma academia, você bebe água, você se alimenta bem, você consegue evitar situações de risco, você está conseguindo organizar um estilo de vida melhor. Por mais que não esteja ideal, porque eu acho que é muito difícil ter um estilo de vida ideal, ninguém é perfeito, tá? Acho que essa ideia de perfeição é até perigosa, né? Porque cria muita cobrança e muita pressão, mas quando você começa a ficar mais organizado, isso para mim já é um avanço também. Então se atente nisso, né? Por mais que ainda você não esteja vivendo a recuperação que você sonha, começa a observar, minha rotina já está melhor, eu consigo já ter uma semana mais equilibrada, né? Com horários, com alimentação, com atividade física, com atividades da recuperação, eu passo mais tempo de qualidade com a minha família, porque antes eu ficava 3 dias usando no bar. Hoje eu consigo sair com meus filhos, com a minha esposa, eu ainda dou umas recaídas, mas só que eu já passo um tempo maior de qualidade com a minha família, durante a semana eu tenho uma rotina. Isso é avanço no tratamento, tá? A gente não pode negar e diminuir isso, tá? Outros avanços que a gente observa no tratamento, né? Você começa a se interessar mais por outras coisas, por outras atividades. Quando você começa a ter mais interesses por atividades mais saudáveis, você começa como é que eu posso falar? A diminuir a idealização pela droga, né? A gente romantiza muito a droga para proteger o nosso vício. Quando a gente está nessa fase de recuperação ainda querendo usar, a gente romantiza muito a droga. Então, quando você para de romantizar, né, e a substância ela começa a perder aquele lugar de solução mágica para os meus problemas, né, a pessoa também começa a enxergar o custo real do uso, né? Então, eu estou estressado, eu vou beber porque isso vai resolver o meu problema. Não, não vai. Então, quando você começa a entender que a droga não vai resolver seus problemas e você para de romantizar e idealizar ela, isso é sinal de que você está evoluindo. E por último, né, quando você começa a construir o sentido da recuperação, não só evitar danos, né? Você sai daquela lógica de recuperação de medicar sintoma, de só ficar medicando sintoma e só tentando não usar a todo custo. E em vez de você ficar só focado em abstinência e medicação, você começa um tratamento, uma recuperação mais madura, que deixa de ser apenas parar de usar, né? Ficar em abstinência, colecionar dia limpo, e você começa a se questionar e a orientar a sua recuperação para perguntas mais profundas e complexas do tipo, como eu quero viver minha vida daqui para frente? Quem eu quero ser daqui para frente? Né? O que eu faço com a minha vida daqui para frente? Que vida eu quero construir? Tem gente que não faz essa pergunta, tem gente que fica só ali, ó, girando em círculo em medicação e parar de usar, medicação e parar de usar, é isso que importa. Aí ela fica colecionando dia limpo, 30 dias, né? Aí tem gente que é tão obcecada em colecionar dia limpo, que quando recai faz essa pergunta para mim, eu volto a contar do zero? Porque ela se apega tanto a dia limpo que ela recai e ela quer mentir para ela mesma, falando assim, não, eu não conto do zero não, eu continuo limpo, hein? Não, né? Quando você recai, você volta a contar do zero, mas isso não significa nada. Por que você está apegado a contar dia limpo? Isso não é o mais importante. O mais importante é quem você quer ser e como você quer viver a sua recuperação. Sai dessa obsessão por contar dia limpo, porque isso não significa muita coisa, entendeu? Significa, assim, não é que não significa muita coisa. Isso pode trazer a ideia para você, pô, estou vencendo, pode motivar você. Mas quando você dá valor excessivo para dia limpo, quando você recai é uma decepção muito grande. Porque você deu muita importância para isso e esqueceu do mais importante, que é que tipo de vida você quer construir na sua recuperação. Tá ok? Se atente a esses sinais não óbvios de evolução ao tratamento. Muito obrigado, até o próximo vídeo.